Fala pessoal, vamos lá. Mais uma explicaçãozinha aqui sobre áreas, tá? Então vamos lá. Toma para ti o conselho que dá aos outros. Importante, faça o que você fala para os outros fazerem, tá? Isso é importante. Vamos lá. A casa foi projetada em formato retangular com as seguintes medidas: 10 metros de comprimento por 20 metros de largura. O proprietário pediu que a área da casa fosse aumentada em 25 metros quadrados. Jorge, brilhante arquiteto, decidiu diminuir X metros na largura e aumentar X metros no comprimento, de modo a não alterar o perímetro. Beleza? Não vai alterar o perímetro. Mas satisfazer o dono da casa. Nessa situação, qual a medida de X? Pessoal, vamos prestar atenção aqui uma coisa. Eu tenho um retângulo que é a casa, tá? Pronto. Aqui eu vou dizer que nós temos aqui 20 metros e aqui vai ser 10 metros. Certo? Alexandrino, e aí? Eu vou fazer uma modificação nessa figura. Eu vou diminuir X metros. Eu vou diminuir X metros no comprimento. Não. Diminuir X metros na largura e aumentar X metros no comprimento. Tá? Então, deixa eu fazer o seguinte. Peraí. Vamos fazer um outro triângulozinho bem aqui, ó. Ó, a largura é 20. Ele vai diminuir a largura em 20 e vai aumentar o comprimento. Então, seria alguma coisa assim, ó. A largura é 20 e ele vai diminuir x. Então, se a largura é 20, ele vai diminuir x, então a nova medida vai ser quem? 20 menos x. Diminuir x a largura e vou aumentar x o comprimento. O comprimento era 10. Então passa a ser 10 mais x. Tranquilo? Aí vamos lá. Essa área original, preste atenção comigo. Essa área original, como é um retângulo, é 20 vezes 10. Que dá quanto? 200. A nova área da nova planta, ela vai ter um aumento de 25 metros quadrados. Se era 200 e passou a ser, ou desculpe, se era 200 e aumentou 25, passou a ser quanto? 225. Ah, Alexandrino. Então quer dizer que se eu fizer o produto dos dois aí, eu vou ter. Exatamente, morreu. É só eu fazer o que agora? Produto. Então vamos lá. Aqui, ó, acompanha. 20 menos x, multiplicado por 10 mais x. Isso vai ser igual a quanto? 225. Que é 200 mais 25. Aplica a propriedade distributiva. 200 mais 20x menos 10x menos x ao quadrado igual a 225. Vai para lá, vem para cá, nós vamos ficar com quem? Aqui, ó, 10x menos x ao quadrado. O 200 vai para o outro lado, fica 25. E aí ficamos com a equação do segundo grau. x2 menos 10x mais 25 igual a zero. Bom, vamos dividir aqui para deixar o negócio organizado. Se você calcular o delta, você vai encontrar que o delta é igual a zero. Porque 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 25, vezes 1, 100. 100 menos 100, zero. Isso significa dizer o quê? Que as duas raízes são congruentes. Então, você tem o x' igual ao x duas linhas,
que vai ser igual a quanto? A 5. Beleza? O que foi que ele perguntou? Determine o valor do x. Determinando o valor do x, você vai lá e marca o item E. E mais uma questãozinha resolvida pelo professor Alexandrino. Beleza? Vamos para frente. Segunda questão. Um hexágono regular está escrito em uma circunferência cuja medida do raio é igual a 2. Determine a medida em metros quadrados da área da região do plano interior à circunferência e exterior ao hexágono. Então, eu não precisaria fazer isso aqui, não. Mas eu vou fazer, presta atenção. Você tem aqui o círculo, porque se eu vou calcular a área, eu deixo de ser só uma circunferência e passa a ser um círculo, tá? Aí, eu vou colocar aqui o hexágono regular. Digamos que vai ficar bem legalzinho. Pronto. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero a área de dentro da circunferência fora do hexágono. Então, você tem essa parte azul, sabe? Mas, você tem um detalhe. Quando você traça as diagonais dos vértices opostos, você vai transformar o hexágono em 6 triângulos equiláteros, onde o lado é igual ao raio. Então, como é que eu vou calcular a área do hexágono regular? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Todos congruentes? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. 1. Quem vai ser a área do círculo? A área do círculo é PR2. Alexandrino, quem é o raio? A questão deu 2. Então, a área do círculo vai ser π 2 ao quadrado, você vai ter 4π. Isso é a área do círculo como se não tivesse o hexágono, tá? Agora, eu vou para a área do hexágono, 2. Área do hexágono é 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4. Lembrando que quando eu tenho um L2 raiz de 3 sobre 4, é a área de um triângulo equilátero. Eu multiplico por 6, porque o hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros congruentes. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes. Lembrando que lado e raio são iguais, então fica 2 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes 4. Raiz de 3 sobre 4. Vai embora. 4 vai embora com 4. Então, você vai ter que a área do hexágono vai ser 6 raiz de 3. Bom, e Alexandrino, como é que eu vou encontrar? Vamos lá. A área azul é a área de dentro do círculo, mas ao mesmo tempo fora do hexágono regular. Vai ser a área do círculo, vai ser a área do círculo menos a área do hexágono. Então, finalmente, a área azul vai ser quem é a área do círculo? 4π. Opa, 4π. Menos quem é a área do hexágono? 6 raiz de 3. Pronto. Metros. Alexandre, eu quero colocar o 2 em evidência. Posso? Pode. Se colocaria o 2 em evidência, ficaria 2 multiplicado por 2π menos 3 raiz de 3 metros. Também não tem problema, não. Perfeito? Tranquilo? Show de bola. Vamos para mais uma questão, hein? Questãozinha essa foi mais rápida, né? Vamos para a próxima.
A figura 1 mostra uma pirâmide formada por um quadrado e 4 triângulos equiláteros. Se é formado por um quadrado, as faces laterais de uma pirâmide sempre são triângulos. E a base é o único polígono que pode ser diferente em termos de número de lados. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos, a base pode ser diferente de um triângulo. Nesse caso, um quadrado, tá? A planificação dessa pirâmide está representada na figura 2. Seria essa. Então, você tem aqui, ó, isso aqui é a base. Tá certo? A área total da pirâmide é dada pela área da figura 2 e o lado do quadrado mede L. Determine a área total da pirâmide. Então, vamos lá. Ele está dizendo que o lado do quadrado é L, que é a base, né? Beleza. Mas ele não está dizendo bem aqui que os triângulos que formam a parte lateral não são triângulos equiláteros? Então, se são triângulos equiláteros, as arestas desse triângulo também vão ser quem? L. Vamos para outra página que tem uma figurinha melhor para a gente fazer. Então, tu tens, ó, L, L e L. Tudo mede L. Então, se eu quero a área total, Alexandre, eu quero a área dessa figura, exatamente. Mas eu preciso fazer a área de tudo? Não. Eu posso, por exemplo, primeiro, calcular a área da base. Área da base. A base é o quadrado. Então, a área da base vai ser a área do quadrado. Então, vamos lá. A área da base vai ser o lado ao quadrado. Pronto. Mas, Alexandrino, e a medida L? Ele deu? Alexandrino, eu acho que ele deu. Vamos ver. Quanto foi que ele disse que era aí? Alexandrino, ele não deu, não. Deu não? Deu não. Então, deixa o L, tá? Aí vamos para o 2. Vamos pegar a área de um triângulo. Um triângulo. Só ver aqui uma coisa. A área de um triângulo. De um triângulo. Que eu posso dizer, pessoal, que é uma face lateral. Beleza. Alexandre, mas não tem número, fica esquisito, fica. Fica esquisito mesmo. A área da face vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, 3. Quem vai ser a área lateral? Vai ser 4 vezes a área de uma face. A área lateral, Alexandre, é a área dos triângulos que estão em volta. Exatamente. Então fica 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vai embora o 4 com 4, ó, bufo. Então, quem foi que ficou com a área lateral? Ficou L ao quadrado, raiz de 3. Ele pediu a área total. Então, para terminar, 4. Quem vai ser a área total? Vai ser a área lateral mais a área da base. Então, substituindo, a área total vai ser quem é a área lateral? L ao quadrado, raiz de 3. Quem é a área da base? L ao quadrado. Ah, Alexandre, eu posso colocar o L ao quadrado em evidência? Pode. Colocando o L ao quadrado em evidência, fica raiz de 3 mais 1. Pronto. E aí, Alexandre, mas fica feio, né, quando você tem uma questão que é literal? Sim. Mas aí a gente não pode fazer nada, não. Tá certo? Se ele não deu a medida, então paciência. Próximo. Considere um terreno com formato quadrado destinado para a área de lazer de um clube de campo. Pretende-se construir uma piscina retangular com dimensões 12 metros e 10 metros. Então seria aqui, ó. Aqui seria a piscina. Certo? Aqui seria a piscina.
12 por 10. Tranquilo, 12 por 10. Na área restante será colocado grama sintética para posteriormente receber mesas, cadeiras e brinquedos. Determine aproximadamente a área destinada à implantação da grama sintética. Então, vamos lá. Primeiro, quem vai ser a área do terreno? A área do terreno vai ser a área do quadrado todo. Sim, então é L ao quadrado. Então, a área do terreno, que é a área do total, vai ser 20 ao quadrado. Então, a área total vai ser quem? 400. Mas eu vou colocar grama em tudo? Não, eu vou colocar grama onde não tem a piscina. Então, vamos... Deixa eu apagar aqui esse nome piscina. Eu vou colocar aqui a área 1 e a área 2. Pronto, fica melhor, mais didático. Quem é a área 1? É a área da piscina. Então, fica base vezes altura. Então, a área 1, você vai ter quem é a base? 12. Quem é a altura? 10. Então, a área 1 vai ser quanto? 120. Depois disso... Ah, Alexandre, por que você não quebrou a figura para descobrir a área 2? Eu poderia ter transformado a figura em outras figuras que eu sei calcular a área. Mas eu não quis. Por quê? Olha só. Quando tu olhas para a figura, a área 1 mais a área 2 vai ser a área total. A área 1 é a área da piscina. Quanto foi que deu a área da piscina? 120. A área 2 é a área da grama, que eu quero, não é isso? É. E quem vai ser a área total? Eu calculei, 400. Então, a área 2 vai ser 400 menos 120. Então, você vai ter que a área 2 vai ser quanto? 280 metros quadrados. Tranquilo? Perfeito? Questão simples. Só trabalhar com área de quadrado e de retângulo. Acabou-se. Alexandre, eu não entendi o que foi que você disse que eu podia quebrar a figura. Foi, eu poderia fazer isso aqui, ó. Na hora que eu fizesse isso, eu ia ter aqui, ó, um retângulo, certo? E aqui um outro retângulo. Tudo é 20. Se isso aqui é 12, então aqui seria 8. E aqui é 20. Tá? Então eu poderia fazer isso? Poderia. Eu não pegando a diferença, mas você poderia, não teria nenhum problema, tá certo? Vamos para a prova. Ah, sim, deixa eu marcar a opção. Resposta certa, item B de bola. Eu fiquei interessado em mostrar outra saída e eu esqueci de marcar o item. Então, B de bola. Agora sim, vamos para a próxima. Olha só. Uma empresa de manutenção de jardins foi contratada para plantar grama em um campo de futebol retangular, cujas dimensões são 70 metros e 100 metros. Então, eu tenho um terreno que tem 70 por 100. A grama será utilizada e vendida em tapetes retangulares de dimensões 40 centímetros por 125 centímetros. Opa, cuidado, olha as unidades. Quantos tapetes de grama, no mínimo, serão necessários para cobrir todo o campo de futebol? A gente já sabe, questão antiga, né? O número de tapetes, digamos o seguinte, vai ser a área do terreno dividido pela área da placa. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, quem vai ser a área do terreno? A área do terreno vai ser base vezes altura. Deixa eu organizar aqui. A gente pode ter a letra feia, mas deixa eu organizar. Base vezes altura. Por quê? Porque é um retângulo. Então, a área total vai ser base 70, altura 100.
Então, a área total vai ser 7.000 metros quadrados. Se eu calculei a área em metros quadrados, então é prudente que eu também faça a área do tapete, certo? Então, a área da placa, de uma placa, também vai vezes a altura. Por que, Alexandre? Porque também vai ser retangular. Então, a área de uma placa vai ser, quem é a base? 40 centímetros. Quando eu converto para metros, divide por 100. 0,4 vezes 125 dividido por 100, você vai ter 1,25. Beleza. Então, a área de uma placa vai ser, aqui é 4 sobre 10, faz as contas com calma. E aqui você vai ter 125 sobre 100. Aqui você tem quanto? 4 vezes 125, 500. Dividido por 1.000. Então, isso aqui vai ficar quanto? Bufo, 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 bufo. 0. Peraí, vamos colocar aqui uma outra cor. Ó. Bufo, bufo, 2. Bufo, bufo, 2. 5 sobre 10, 0,5. Pronto. Então, quer dizer, Alexandre, que um tapete desse, uma placa, melhor dizendo, uma placa tem 0,5 metros quadrados. Exatamente. Aqui, a unidade é metro quadrado. Então, eu posso pegar e substituir na divisão. Aqui pode. Está tudo em metros, então não tem problema. Então, 3. O número de placas será a área do terreno dividido pela área de uma placa. Substituindo o número de placas. Vai ser igual. Quem é a área do terreno? 7.000. Dividido por 0,5. Vamos fazer com calma. Fica 7.000 dividido por 1/2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar quanto? 14.000. Você vai lá e marca o item E como resposta. Beleza? Questãozinha um pouco mais trabalhosa, mas uma questão também que você precisa ter a noção, tá certo? Um abraço, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus, felicidades. E não esqueça, acompanha o nosso canal lá, o Professor Alexandre no YouTube, onde eu estou colocando questões, sempre buscando uma revisãozinha de conteúdos passados, tá certo? Valeu, pessoal, forte abraço, beijo grande.